Há um tipo diferente de silêncio que habita os lugares abandonados. Não é uma ausência de som, mas a presença de algo que se alimenta dele. Eu me chamo Lucas e vou contar uma história muito sinistra. Meu tio-avô, Alcebiades, era o que a cidade chamava de excêntrico. Após sua morte, descobri que excêntrico era um eufemismo amável para guardião de um pesadelo. Seu testamento era simples. Eu, seu único parente distante, herdaria sua casa na Rua das Acácias. Sob uma única condição: passar uma noite dentro de suas paredes. A necessidade fala mais alto que o pressentimento. Cheguei à casa numa tarde cinzenta de outono. O portão rangeu não como metal enferrujado, mas como um osso sendo torcido. O ar cheirava a terra molhada e folhas apodrecidas, mas por baixo disso havia um outro cheiro, doce e apodrecido, como mel misturado com carne estragada. A porta principal cedeu com um gemido. O interior era uma cápsula do tempo de poeira e solidão, e no centro da sala de estar, sobre um pedestal de livros mofados, estava um objeto que não pertencia àquela época. Um gravador de fita cassete, robusto, preto, ao lado, uma única fita, sem rótulo, esperando. Era um convite. Uma armadilha tão óbvia que eu, movido por uma curiosidade macabra, não pude resistir. O clique da fita ao ser inserida foi o som mais alto que a casa tinha produzido até então. A voz que saiu dela era um sussurro gravado em baixa qualidade, rachado pelo tempo e pelo uso. Era a voz de Alcebiades, mas não como eu lembrava. Era a voz de um homem cujo último fio de sanidade estava se desfiando. Lucas, criança curiosa, você veio. Ela sabia que você viria. A casa sabia. Ela sente o sangue, sente o peso das memórias que você carrega. Ela não é feita de madeira e pregos, menino. É feita de arrependimento. É um imã pra dor. E ela está com tanta fome. A noite vai chegar. Ela vai te mostrar. Ela vai tocar nas suas feridas mais profundas e vai salgá-las, com a verdade que você mesmo enterrou. A fita parou com um clique final, e o silêncio que se seguiu foi 10 vezes mais pesado. A escuridão lá fora se aprofundou, engolindo a casa. Minha lanterna acendeu, seu feixe de luz um ato de desafio contra a escuridão absoluta que se instalara. E foi então que eu ouvi o primeiro sussurro. Não eram imaginários. Eram vozes saindo das paredes, do assoalho, do teto. Um coro de sussurros sobrepostos, como se dezenas de pessoas estivessem confessando seus pecados ao mesmo tempo. E no meio daquela cacofonia, eu ouvi meu nome. Lucas. E então, fragmentos de frases. O cachorrinho, você chorou? A mentira para sua irmã, lembra? A raiva que você sentiu no funeral? Era nojo, não era? Eles estavam vasculhando a gaveta mais suja da minha mente. A casa era um espelho. E ela estava refletindo de volta para mim todas as partes de que eu tinha vergonha. A temperatura caiu de repente. O ar ficou gelado, cortante. Minha respiração fumegava. No corredor longo e escuro, uma forma começou a se condensar da penumbra. Não era um fantasma genérico. Era eu, com 12 anos, com a camisa que eu usei no enterro da minha mãe. O rosto pálido, os olhos vermelhos, mas vazios. Era a memória da minha própria dor, ganhando forma e vida. A figura aberração do meu eu criança abriu a boca e uma voz saiu, não dela, mas de todos os cantos da sala ao mesmo tempo, num sussurro gelado. Você fingiu tristeza. Por dentro, você só sentia alívio. Alívio que o sofrimento dela havia acabado. Isso te envergonha até hoje, não é? Você é um fraco, um farsante. A dor foi tão física que eu caí. Era como ser esfaqueado pela própria culpa. Eu gritei, neguei, mas as palavras morriam no ar gelado. A figura começou a avançar, flutuando, e eu escapei, correndo cegamente, subindo as escadas que rangiam como gritos. As portas dos quartos estavam entreabertas, em cada uma vinheta dos meus pecados. No primeiro, eu vi a cena do acidente do meu cachorro, a culpa transbordando. No segundo, a traição de um amigo de infância, a vergonha palpável. Era um museu de horrores pessoais, e eu era o único visitante. A única rota de fuga era uma escada estreita, escondida no fim do corredor, levando ao sótão. A porta do sótão estava trancada por fora, com uma trava pesada, como se alguém tivesse tentado trancar algo lá dentro. Com um esforço sobre-humano, ergui a trava e entrei. O sótão era vazio, exceto por uma coisa. No centro, sob um feixe de luz de lua, estava o verdadeiro gravador, maior, mais antigo, feito de um metal escuro e frio. Fios como veias saíam dele, penetrando no assoalho e no teto. Ele estava tocando, mas não havia fita. O que saía dele era um zumbido de estática pura.
e dentro da estática eu podia ouvir lamentos. Foi quando entendi. Alcebíades não era o criador, ele era o anfitrião anterior. A coisa dentro da casa era um parasita ancestral. O gravador de baixo era a isca. Este, no sótão, era o coração, o estômago. A figura do meu eu criança apareceu no topo da escada, seu rosto agora distorcido por um sorriso vazio e antinatural. Ela flutuava em minha direção. Não havia tempo para pensar. Com um murro de raiva, de medo, de negação, eu agarrei o gravador metálico. Era gelado como uma lápide. Usei toda a minha força e o arremessei contra o chão de madeira podre. O impacto não produziu o som de metal quebrando. Produziu um rugido de 1000 vozes gritando de dor e raiva ao mesmo tempo. As paredes do sótão sangravam uma escuridão densa e oleosa. O chão tremeu. A figura do meu eu se desfez em fumaça negra com um grito agudo. A casa estava morrendo. Eu desci as escadas cambaleando. A escuridão recuava, a pressão no ar diminuía, os sussurros se calavam. A luz da manhã começou a filtrar pelas janelas. E pela primeira vez, ela parecia quente. Normal. Eu saí daquela casa e nunca mais olhei para trás. Contratei homens para demolir tudo, mas a maldição de Alcebíades não era a casa. Era a compreensão, o entendimento de que nossas piores memórias não estão mortas. Elas estão adormecidas. E elas sussurram. E às vezes, no silêncio absoluto da noite, eu ouço o som inconfundível de uma fita cassete sendo inserida em um gravador e o clique do botão de play sendo pressionado. A fita nunca para de tocar. Ela apenas faz uma pausa, esperando.